Olá, minha amiga, meu amigo. Semana terminando e a gente se encontra para eu ler para você, fazendo observações nas entrelinhas, o artigo que eu escrevo em 38 jornais semanalmente e é publicado nas quartas-feiras. Peço que você se lembre aí de se inscrever, se ainda não está inscrito, e ao final não esqueça do gostei ou não gostei. Vamos então à leitura do artigo com comentários nas entrelinhas. O título é Leão das Liberdades. Esse leão é o Papa Leão XIV, que fez na sexta-feira um discurso maravilhoso. E aí eu fui entender o significado do discurso e disse, não, eu tenho que contar para as pessoas um resumo desse discurso. Foi aí que saiu o artigo. Então, aí vai. O Master, o Careca da Previdência, a Venezuela, o Irã, nesses dias ocuparam um espaço no noticiário que deveria ser da manifestação seminal do Papa Leão XIV na tradicional reunião de início do ano, no Salão das Bênçãos, com diplomatas de 184 países. Uma manifestação seminal porque fecunda. Havia, segundo a notícia do Vaticano, 420 diplomatas presentes. É o discurso mais abrangente do Papa. Ele recém começou, né? De Roma para o mundo. Urbi et orbi. Mencionou cada um dos grandes problemas da humanidade, confirmando que habemus papam. Eu destaco, aspas, a guerra voltou a estar na moda e um fervor bélico está a se alastrar. Sobre a família, a subestimação do papel social da família está levando à sua progressiva marginalização institucional. Ou seja, a família tem um grande valor institucional. Por causa da família, o Japão, de 2 bombas atômicas, e a Alemanha, do arraso de Dresden, Hamburgo, arrasada, se tornaram potências mundiais, baseadas na família, nos valores da família, na escola, na família. Continuo palavras do Papa. A vocação do amor e a vida se manifesta na união exclusiva e indissolúvel entre a mulher e o homem. Fecha aspas. É o que diz nossa Constituição também. Família composta de mulher e homem. E destaque maior, vejam só, a opressão das liberdades de opinião, de expressão, de consciência. Palavras do Papa agora. Não podemos esquecer o sofrimento de tantos detidos por motivos políticos presentes em muitos países. Está aí o Brasil. Segundo parágrafo. Chefe de uma igreja que por 407 anos tinha o índice dos livros proibidos, Index Librorum Prohibitorum, só extinto por Paulo VI, em 1966, o Papa Leão, com esse discurso, se mostra um paladino das liberdades de expressão, de consciência, de religião e até de viver. Alerta um mundo que não está percebendo que essas liberdades estão sendo restringidas. Aspas. Fala do Papa. É doloroso constatar que, especialmente no Ocidente,
os espaços para a liberdade de expressão estejam cada vez mais a ser reduzidos, enquanto se desenvolve uma nova linguagem ao estilo de Orwell, que, na tentativa de ser cada vez mais inclusiva, acaba por excluir aqueles que não se adaptam às ideologias que a animam. Fecha aspas. O Papa americano conhece muito bem a tirania do movimento woke, nascido na Califórnia. Está se referindo a isso. Querendo dizer o que você deve pensar. E a consequência é o que você deve dizer. É George Orwell. As palavras do Papa que eu estou lendo são tradução distribuída em Portugal. É o português de Portugal. Ouçam o Papa, aspas. Quando as palavras perdem a sua correspondência com a realidade, e a própria realidade se torna sujeita a opiniões e, em última análise, incomunicável, tornamo-nos como aqueles dois de que fala Santo Agostinho, que são obrigados a permanecer juntos sem que nenhum deles conheça a língua do outro. A linguagem já não é o meio privilegiado da natureza humana para conhecer e encontrar. Mas, nas malhas da ambiguidade semântica, torna-se cada vez mais uma arma com a qual se engana ou se atinge e ofende os adversários. Precisamos que as palavras voltem a expressar de forma inequívoca realidades certas. Fecha aspas. É o woke que inventou. A realidade é isso. Não, não é. Isso é mentira. Eu me sinto uma moto, portanto, eu vou disputar uma corrida de moto com as motos. Como tem aquela charge da moto que se sente uma bicicleta e vai disputar com as bicicletas e vai ganhar a corrida ciclística, óbvio. Mas é uma mentira. Bom, mais adiante. Isso, da linguagem verdadeira, deve ocorrer nas nossas casas e praças, na política, nos meios de comunicação e nas redes sociais, bem como no contexto das relações internacionais e do multilateralismo, para que este último possa recuperar a força necessária para desempenhar aquele papel de encontro e mediação necessário para prevenir conflitos, de modo que ninguém seja tentado a sobrepor-se ao outro pela lógica da força, seja ela verbal, física ou militar. Pois é, como ele mostrou, duas pessoas estão falando linguagens diferentes. Não existe linguagem que possa ser diferente de um para o outro. A língua portuguesa tem que ser igual para todos. Por exemplo, uma língua tem que ser as mesmas regras. Você não está falando uma coisa que tem um significado para uma pessoa e um significado diferente para outra pessoa. Bom, é importante notar que o paradoxo desse enfraquecimento da palavra é com frequência reivindicado em nome da própria liberdade de expressão. No entanto, se olharmos bem, a verdade é o contrário. A liberdade de palavra e de expressão é garantida precisamente pela certeza da linguagem e pela certeza de que cada termo está ancorado na verdade. A palavra não pode representar uma coisa que não é, uma ação que não é. A linguagem woke está impondo isso na cabeça das pessoas ingênuas ou medrosas. Eu digo sempre brincando, pessoal do bom dia a todos e todas.
Aí eu comentei isso com um amigo, ele disse, e às vezes ainda vem todes. Cada um inventa o seu direito, sem se importar com os direitos de todos. Agora, aspas. Papa. Isso ocorre quando cada direito se torna autorreferencial e, sobretudo, quando perde a sua conexão com a realidade das coisas, a sua natureza e a sua verdade. Ou seja, cada um inventa. Eu sou uma moto. Né? Eu sou uma cobra. Eu ando agora me arrastando pelo chão. Que ridículo. Para que isso? É para acabar com a dignidade da pessoa. Eu não sei se é para chamar atenção. O que é? A pessoa já ficou alienada completamente. Isso é um pecado contra a natureza humana. As palavras não significam mais a realidade e a verdade. Isso é eu que estou dizendo. Isso é trágico para nos entendermos. Por isso temos uma língua comum. A Constituição diz no artigo 13 que é o português. Aí, vejam só, aí eu lembro que os legislativos do Amazonas e de Santa Catarina e os dos municípios de Porto Alegre, Muriaé, Minas Gerais e São Gonçalo, Rio de Janeiro, fizeram leis proibindo nas escolas e serviços públicos a tal linguagem neutra, que não existe na língua portuguesa. Mas o Supremo não permitiu que defendessem a Constituição. Alegou que é prerrogativa da União regrar o ensino, quando deveria prevalecer a defesa da principal ferramenta do ensino, que é a língua. A falácia woke conquista até mentes bem-intencionadas. Ao votar, a ministra Carmen Lúcia afirmou que proibir linguagem neutra viola a liberdade de expressão. Vocês ouviram o Papa há pouco falar nisso, que usam a própria liberdade de expressão para reivindicar esse fechamento da língua. Então, isso contraria o Papa, contraria a língua portuguesa, contraria a natureza, isto é, a realidade, a verdade, e contraria a própria Constituição brasileira. Defender a língua portuguesa contra os desvios que estão nos querendo impor para tolher nossa liberdade, nossas liberdades. De Brasília, Alexandre Garcia.